hoje é uma noite especial demais para mim, porque é a minha primeira ministração do ano, e a primeira é sempre aquela que a gente está meio entalado, né? Então, assim, meu irmão, vocês vão ter que ter paciência comigo, que eu não sei se eu vou demorar. Não vou, fica tranquilo. Mas é melhor o cara mentir para mais do que para menos, né? Fala, não, vou ser rápido hoje, aí não acaba nunca, enfim. Espero que teu coração esteja aberto. Eu tenho grandes expectativas a respeito desse ano, e vou estar compartilhando com vocês algumas direções que Deus me deu. Espero que faça sentido para vocês. Retenha o que é bom, o que você não achar bom, você me perdoa, tá bom? E ora por mim. O que o pastor falou é muito sério, eu preciso de muita oração, tá bom? Eu e minha casa, a gente precisa de muita oração. Deus está enviando a gente para um terreno de onde eu vim. E eu tenho certeza de que Ele vai fazer uma coisa muito linda, porque o primeiro sentimento que tem gerado em todo mundo envolvido é muita alegria. Então, para mim, eu já tenho certeza que deu certo. Eu não sei o que o Senhor quer fazer com isso, mas já deu certo. Mas a oração mais no sentido daquela de abençoar. A gente crê que toda a obra feita em nome do Senhor, aquilo que leva a palavra dEle, precisa de envio, né? E é a igreja que envia a gente. Então, orem por nós, tá bom? Pode tomar teu assento, fica à vontade. Que inveja de você que está sentado aí. Esqueci meu óculos, está tudo bom hoje. Eu não estou reclamando não, me amarro em ficar velho, tá? Eu estou gostando demais desse negócio. Tirando umas dores, umas coisinhas assim. Ficar velho é bom demais, cara. Eu nunca curti tanto a minha vida como eu tenho curtido agora. E uma das coisas que a maturidade ela vai dando para a gente é mais valor ao tempo. Sabe, tipo assim, eu não sei, eu me lembro quando eu era mais jovem, faz tempo, eu não dava muito valor pro tempo. Sabe aquele negócio de dormir até meio-dia? Cara, você perdeu uma manhã, velho. Deixa para depois, cara, você perdeu muito tempo. E assim, quando o tempo vai passando, você percebe o tanto que ele é precioso, né? Certa vez um amigo meu, um vizinho, amigo meu, e ele é muito engraçado, a gente só conversa fuleiragem, e ele tem as melhores sacadas do mundo. Uma vez ele me encontrou ali no condomínio, e ele passou por mim, fez alguma piada, eu ri. Daqui a pouco ele parou, voltou serião, com um graveto na mão. Aí ele com aquele gravetinho na mão, ele falou, Rodolfo, você está com quantos anos? Na época eu estava com 50. Aí ele falou, você acha que você vai viver até quanto tempo? Aí eu pergunta, velho, doida, né, brother? Mas tá bom, uns 80 tá bom, né? Uns 80 já, o cara já fez uma hora extra, já 80 dá para surfar ainda. Aí ele pegou o graveto, ele mediu mais ou menos assim, ele cortou o pedaço dos 50. Ele falou, 50 já foi, beleza. Aí ele ficou com o cotoco de graveto assim, ele falou, quanto tempo você acha que você ainda tem para fazer as coisas que você gosta? Eu falei, cara, até uns 70 ia tá bom, né? Aí ele cortou mais um pitoco assim, ficou com um catoquinho assim na mão, ele falou, tá aqui tua vida, cara, aproveita. Me deu um pitoco de graveto. Aquilo me deu... Cara, ele falou num tom de piada, ele estava engraçado, mas ele falou uma coisa tão séria, toda vez que eu encontro ele, eu lembro disso até hoje. São sinais que às vezes a gente fala, é uma corda, né? É uma corda, tipo assim, dá valor para o seu tempo, dá valor para o que está acontecendo agora. E eu sinto da parte do Espírito uma certa urgência quanto ao nosso tempo. Parece até redundante a gente falar isso, porque desde que Jesus veio e voltou aos céus, a igreja está esperando pela volta dele, né? Os primeiros cristãos, uma das coisas que era muito tranquilo para eles vender os seus bens e distribuir tudo, é porque eles estavam de malas prontas, eles estavam prontos, cara, Jesus pode voltar. Jesus mesmo falou, não vai passar essa geração antes que eu venha. Então a galera estava pronta. E eu acho que esse sentimento é muito nobre da gente como filho de Deus, ter essa expectativa no coração. Pode demorar mais algumas gerações para ele vir, mas pode ser amanhã. Então, assim, eu acho que é uma coisa muito válida a gente se preocupar com o não levar boletos para a eternidade, entendeu? Porque o que eu não resolvi aqui, eu vou ter que pagar até o último centavo, né? Jesus, ele nos encorajou naquela parábola, quando ele diz, quando tu for depositar a tua oferta no altar, e você lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra você, segura a onda na tua oferta, vai até o teu irmão, se conserta com ele. Quando vocês estiverem indo até o juiz, tiver uma causa entre vocês estiverem indo até o juiz, cara, se conserta com o teu irmão no caminho, porque se vocês chegarem no juiz, você vai ter que pagar até o último centavo.
Ou seja, existe uma medida de graça para resolver as nossas pendências nessa vida aqui, que é sobrenatural, porque Jesus, o ministério dele é da reconciliação, e ele nos deu esse ministério, nos confiou o ministério da reconciliação. Ou seja, existe uma graça maravilhosa da parte de Deus sobre os filhos deles, para que isso seja promovido. E assim, ainda que a outra pessoa não te perdoe, pelo menos a tua parte você fez, teu coração saiu leve. Esse senso de urgência, ele faz a gente em oração perguntar certas coisas para Deus, né? Meus períodos de oração eles são muito mais, eu puxo uma conversa e fico ouvindo o que o Espírito vai colocando dentro da gente. Não é muito a respeito do que eu falo para ele sabe tudo que está dentro de mim, mas é a respeito do que eu preciso ouvir da parte dele para direcionar a minha vida. E eu preciso crer que isso é possível, é real e deve ser a vida normal de qualquer cristão. Ouvir o teu Senhor, Ele está vivo. Amém? Ele está vivo. Ele não é uma filosofia, Ele não é simplesmente uma ideia bonita, uma historinha legal para se contar. Ele é o Deus vivo que deixou uma carta de amor para a gente. Leia essa carta de amor todos os dias. Amém? Se a minha esposa fosse viajar e falasse, amor, eu vou viajar, vou passar anos fora, não sei quando eu te vejo, vou deixar uma carta aqui para você. Cara, eu leria essa carta todos os dias, nem que fosse só por saudade, sabe? Então a gente coloca isso no coração, mas esse senso de urgência, ele faz muito sentido com o tempo que a gente está vivendo. E a gente, como nação brasileira, a gente está ligado que esse ano de 2026 vai ser louco. E eu não estou falando da Copa, a Copa vai ser louca. A gente precisa estar muito preparado para saber como se portar como igreja, no sentido de não simplesmente levar o nosso ponto para o outro, mas como a gente se comporta como igreja para representar bem o nosso Senhor. Eu acho que essa é a maior preocupação dos meus últimos dias, é representar bem Jesus. Seja no meio dos meus amigos, seja no meio do povo que eu encontro todo dia, seja no meio da igreja, mas representa Ele bem. Sabe, porque a pior coisa, talvez as piores lambanças históricas foram aquelas que foram feitas em nome de Jesus. Quando guerras são feitas em nome de Jesus. E eu não estou nisso. Sabe, quando a gente bota o nome dele na frente de uma causa que não é a dele. Sabe, deixa eu falar abertamente para vocês, é ano de eleição. E eu já pensei de tantas formas a respeito de política. Eu sou de Brasília, eu odeio política, velho. Desculpa, eu odeio, eu sou de Brasília. Eu fui xingado de tudo a vida inteira por gente de outros estados. Ah, tu é filho de ladrão, você tá lá. Cara, a gente odiava esse bagulho. Então assim, eu sempre tive aversão a esse negócio. Mas a gente cresce, a gente entende que tem que ter uma consciência política. Mas deixa eu te lembrar de uma coisa. Você já tem um rei, cara. E o reino dele não passa. Ah, e se fulano ganhar, e se o outro... Meu irmão, não vai mudar nada, velho. Eu tenho 53 anos de experiência com o Brasil, nunca vi esse negócio mudar, não. Não estou querendo que você perca a sua esperança, mas eu estou te falando que a tua esperança esteja naquilo que vale a pena você ter esperança, entendeu? Ter esperança que você tem um rei que governa. E essa é a nossa Constituição. E sabe o que? É muito bom. Eu amo o governo do meu Senhor. Eu amo o reino de Deus. Isso tudo me fez muito bem desde o dia que entrou na minha vida. E eu amo a natureza do Espírito, que é espalhar ao máximo aquilo que Ele fez em você, na vida dos outros. Sabe, essa água que um dia matou tua sede, ela quer jorrar para fora de você, cara. Numa medida incalculável. Então assim, deixa o teu coração aberto, leve, e vamos para a palavra de Deus. Amém? Abra a tua Bíblia no último livro, no último capítulo, Apocalipse 22. A gente vai ler dos versos 10 ao 12. Apocalipse. Amém, irmão? Apocalipse 22, do verso 10 até o verso 12, disse assim: Disse-me ainda, esse é o anjo do Senhor falando com João, não seles as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para retribuir a cada um
segundo as suas obras. Cara, uma das coisas que... Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Mas uma das coisas que eu amo a respeito da certeza que o Senhor nos dá a respeito da cosmovisão que nós temos como cristãos, é o dia desse encontro e vai haver uma prestação de contas. Amém? Se você é uma pessoa que crê que haverá uma prestação de contas, você vive de uma forma. Se você não crê em prestação de contas, você vive de uma forma completamente diferente. É um detalhe tão pequeno, mas que faz toda a diferença. Esse texto ele está falando comigo muito forte nesses últimos dias, porque assim, a gente percebe que tudo está mais do que já é. Sabe, gente braba está mais braba, gente triste está mais triste. E eu creio que passa um pouco pelo princípio do que está escrito aqui. Em primeiro lugar, o Senhor diz: o tempo está próximo. Então lembra do graveto, tá bom? Eu devia ter trazido um monte de graveto para distribuir para vocês aqui. Cada um pega o seu, não conta a idade para ninguém, mas pelo tamanho do graveto dá para ver, né? O tempo está próximo, ou seja, existe um limite. Tem uma hora que está chegando, tem um evento chegando aí. E esse evento fala de o fim de um ciclo e de começo de uma nova era. O tempo está próximo, ou seja, você já não tem tanto tempo para fazer o que deve ser feito. O senso de urgência, ele deve permear o nosso coração. Não no sentido de pressa, porque eu creio que Deus não tem pressa. Eu me lembro que eu ouvi muitas vezes isso, principalmente o pessoal mais conservador, quando eu me converti: irmão, Deus está com pressa. Deus não está com pressa não. Quem tem pressa é atrasado. Amém? Quem tem que ter pressa é quem está fora do tempo. Deus é Senhor do tempo, Ele não está com pressa coisa nenhuma. Mas Ele se move muito rápido quando a gente entende o que Ele está fazendo. Às vezes você leva anos para descobrir o que fazer. Cara, Deus te dá a direção, pum, a chave virou. Parece que você passou de fase, rompeu, parece que você chegou em outra dimensão. Você começa a conhecer novas pessoas, a ter novas ideias. Você fala: o que aconteceu? Você entrou num novo lugar no Espírito. Esse tempo está próximo, ele deve queimar dentro da gente, porque eu não sei quanto tempo eu ainda tenho, mas eu sei que eu ainda tenho muita coisa para fazer. E principalmente no meu coração tem queimado o assunto gente, cara. Há alguns anos atrás, a partir da pandemia, quando um amigo meu, que a gente estava tretado há 20 anos, ele me procurou, e numa humildade que irreconhecível, eu não reconheci ele no telefonema. Ele me pedindo perdão pelo que ele tinha falhado comigo, e aí, cara, eu entrei também, eu falei: opa, eu é que devia estar fazendo isso primeiro, né? Então a gente se consertou ali, e isso mudou minha vida, tirou um elefante das minhas costas. Como foi bom fazer as pazes com meu amigo. Alguns anos depois, um outro amigo meu, com quem também eu tinha uma ingresia ali, me procurou através de um outro, e como Deus ama esses que fazem a ponte. Sabe, a Bíblia diz que Deus, 6 coisas Deus não gosta e de 7 Ele odeia. E a 7ª que Ele odeia é aquele que promove contenda entre irmãos. O contrário disso é proporcional e verdadeiro. Ele ama aquele que promove reencontros. Então, glória a Deus pelos meus amigos que fizeram a ponte. Mas eu voltei a falar com esse meu amigo. E, cara, o peso saindo do coração é bom demais. E eu comecei a me importar, cara. Quais são os boletos que eu ainda tenho para pagar? Sabe, quais são as situações que eu ainda tenho que resolver? Porque não é coisa de nação, não. É coisa de um a um. É aquele BOzinho que para muita gente não vai nem saber. Mas você sabe. E você sabe o quanto pesa. E isso pode fazer toda a diferença. Cara, quando você for até o juiz, se resolve antes. Porque se chegar no juiz, vai ter que pagar até o último centavo. Eu prefiro me resolver agora. Amém? Deixa eu contar uma história besta. Uma vez que eu estava no Havaí, eu aluguei um carro e o carro deu problema na bateria. Eu fui na locadora, troquei o carro. E o americano tem isso, né? Tipo assim, ó, cara, foi uma falha nossa para dizer que a gente te pede perdão, a gente vai te dar um carro muito melhor que o seu. Aí me deram, uma nave. Um carro, eu não sei se era um Cadillac, se era um SUV. Meu irmão, parecia um caminhão aquele negócio.
E tinha um motor violento demais. Uma bela noite, eu e a minha esposa voltando, 10h30 da noite do cinema. Cara, a região que a gente estava era uma região de plantação de cana-de-açúcar, de abacaxi. Eu sentei o pé naquele carro, meu irmão, numa descida, uma ladeira. Falei, meu irmão, deixa eu chegar logo em casa, estou com sono. Mas aí a polícia saiu de dentro da plantação de abacaxi com tudo. E me parou, e eu, ai meu Deus do céu, a polícia, meu Deus do céu, caramba, véio, fazia tempo que isso não acontecia. O cara me parou e o cara falou, tá tudo bem? Eu falei, tá, me perdoa, eu não percebi. Aí ele falou, você estava mais de 30 milhas acima do permitido. Ele falou, eu posso te levar preso agora, isso é crime. Falei, pelo amor de Deus, me perdoa, seu guarda, eu sou turista, não sabia, enfim, eu estava vindo da freeway, era uma velocidade, eu entrei, inventei um monte de desculpas farrapada. Falei, eu sou turista, aqui meu passaporte. Aí ele foi lá, daqui a pouco ele volta e fala, ó, tem uma boa notícia para você, você não vai preso. Eu, aleluia, ele falou, mas você vai para a corte. Tipo, lá na América assim, tem uns negócios que você tem que ir para a corte, né? Tem que ir lá na frente do juiz. Falei, para a corte? Eu falei, mas estou indo embora daqui a uma semana. Aí ele falou, não tem problema, mostra lá quando é que você pensa em voltar para a Havaí. Eu falei, eu volto o tempo inteiro, se deixar. Se for para ir para a corte, eu volto, facinho. Arrumou uma desculpa para voltar. Mas ele falou, beleza, aí fui, aí entrou a pandemia, aí não tinha como ir para a corte, eu fiquei desesperado, vou ter problema com os Estados Unidos, mano, vou ficar com um BO, toda vez que eu for entrar lá, vai ter esse BO. Eu querendo resolver, e a pandemia não passava, eu tendo que adiar, e o esquema lá meu irmão, o Havaí é na folha de papel escrito na caneta, não tem bagulho online não, você tem que mandar a carta, tem que esperar, é difícil. Quando eu tentei pela terceira vez resolver isso, a moça lá do tribunal falou, por que você não faz pelo Zoom? Eu falei, por que a senhora não falou antes? Fui fazer a minha corte pelo Zoom, e foi engraçado pra caramba, a juíza está lá, todas as pessoas da corte daquele dia, umas 50 pessoas, todos os casos, tudo ali, tudo aparecendo na tela, e eu lá também nervoso, e eu sei que apareceu alguns casos parecidos com o meu lá, quando chegou na minha hora eu falei, ó, meu inglês eu entendo, mas não é tão bom. Aí a juíza falou, né, você entendeu os outros casos que vieram antes de você? Eu falei, entendi. Ela falou, então a proposta é a mesma, você escolhe 30 dias de cadeia, mais $1.000 de fiança, ou você assume que está errado e é $250. Meu irmão, estou errado, né? Pronto, acabou. Resolvido. Ela falou, tá bom, bota teu e-mail lá, vai chegar o ticket aí, você paga o cartão de crédito, está resolvido. Falei, cara, que coisa, mas quando você assume que você está errado, você já percebeu que quando você assume que está errado, a coisa resolve mais fácil? Era para eu pegar 30 dias de cadeia, mais $1.000 de fiança, eu paguei 250, está tudo resolvido? Porque você se resolve no caminho. Isso que eu estava diante de uma juíza. Mas eu só estou te dando esse exemplo para que, cara, Deus deu graça para a gente resolver essas questões ainda aqui. Amém? O tempo está próximo. Isso já fala de uma pressão no tempo. Não dá mais para desperdiçar tempo. O que você tem que fazer hoje, faz hoje, cara. Não deixa acumular, porque fica pior de resolver quando acumula. Aquela minhoquinha, aquela serpente lá no Éden, é um dragão em Apocalipse. Quem que alimentou esse bicho? É mais fácil matar uma minhoca do que matar um dragão. Entendeu? Então a gente aproveita o tempo. Mas aqui você percebe um outro tipo de pressão, não só no tempo. Continue o justo na prática da justiça, o injusto na injustiça. O santo continue a santificar, o imundo sendo imundo. Ou seja, isso não é simplesmente Deus dizendo, faz aí a tua parada que depois fica mais fácil de separar um do outro. Não, é uma palavra de um Deus que cria todas as coisas pela sua palavra. Quando Ele fala, faça o justo ainda mais justiça, Ele está te dando uma graça para fazer mais justiça ainda. E o louco é isso, porque parece que é uma intensidade. Tipo, tudo que eu sou, eu tenho graça para fazer isso mais forte, mais alto, mais longe, maior alcance. E a dinâmica serve para o lado mal também. Quem estiver na lama vai ficar mais enlameado, quem estiver sujo vai ficar mais sujo. Fala de uma intensidade. Eu acho que isso faz sentido. Porque hoje em dia, meu irmão, se o cara tem uma tristeza, ele já diz, estou com depressão. Como se uma tristeza fosse uma doença. Não, tem o dia mal, cara. Tem o dia que você está mal. E esse dia pode demorar para passar. Não significa que você está deprimido porque você está triste. Muitas pessoas, principalmente jovens, começam sua vida, sua adolescência,
arruma uma namoradinha, o cara arruma uma namoradinha, a namoradinha trocou ele por outro. Aí o cara fala, nunca mais eu quero me relacionar com mulher. Por quê? Porque é intenso demais, o sofrimento é intenso demais, as pessoas estão sensíveis demais. Sabe, tipo, você tem um relacionamento com uma pessoa diferente de você, que pensa diferente de você. Na primeira ingresia você fala, nunca mais eu ando com alguém diferente de mim, só vou andar com gente igualzinho a mim. E aí a gente joga todo mundo para o estereótipo. E aí, meu irmão, você caiu num erro muito grave, porque você tem ideia da complexidade que é um indivíduo? Você acha que você vai me conhecer vendo uma postagem minha no Instagram? Cara, leva tempo para você conhecer alguém, na profundidade. E você vai perceber que é cruel você jogar pessoas no estereótipo. E aí você escolhe se você gosta daquela pessoa ou não, por causa do estereótipo que você criou. Está tudo muito intenso. Quem é violento está mais violento. Quem é ofendido está super ofendido. Quem tem orgulho está super orgulhoso. Está tudo demais. E eu tenho problema com isso, porque eu sou Flamengo e o Flamengo não me deixa ficar humilde. Eu estou num nível de soberba que está terrível. Eu já tenho um candidato para a eleição, Felipe Luiz, meu irmão, com o vice é Arrascaeta. Tudo que o Felipe Luiz bota a mão, vira ouro. Esse cara resolve o Brasil. Mas essa intensidade, ela fala de, nós temos o Espírito, cara, e o Espírito ensina todas as coisas. O Espírito tem chave para todo o tempo. O Espírito tem chave para todo o coração. Ele tem, ele é poderoso. Eu só preciso seguir a direção que ele me der. Então cabe a nós, que temos o Espírito, temos mais sensibilidade ainda com os ambientes que a gente vai e com as pessoas com quem a gente se relaciona. Hoje em dia, se você falar qualquer coisa, vai ofender alguém. E se você não fala nada, vai ofender alguém. Porque está todo mundo super disposto a ser ofendido. Aliás, é uma das regras do politicamente correto. É tipo assim, você não pode ofender ninguém. Mas se você for ofendido, você pode ofender à vontade. Porque você foi ofendido primeiro. E fica uma troca de ofensas. Enfim, cara, eu estou cansado desse negócio. Eu não estou afim de acumular mais boleto, não. Eu quero pagar os boletos todos. Eu quero estar hoje com o coração tão leve ao ponto de que se Jesus voltar amanhã, eu me acertei com meu irmão no caminho. Amém? Faz sentido isso daí para vocês? Tá ok. Tem um outro texto que eu queria compartilhar com vocês. Eu vou ser bem direto, vou compartilhar mais as direções. Eu creio que no sentido mais profético para esse ano, como eu já falei antes, você julga e se servir para você, glória a Deus por isso. Está em Êxodo 33, do verso 15 ao 19, eu vou lendo já para ganhar tempo. Esse evento, Moisés está no monte conversando com Deus, e Moisés pede para ver a glória de Deus. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir desse lugar, pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e teu povo? Não é porventura em andares conosco de maneira que somos separados, eu e teu povo, de todos os povos da terra? Moisés roga a Deus que lhe mostre a sua glória. Disse o Senhor a Moisés: farei também isso que disseste, porque achaste graça aos meus olhos e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. E respondeu-lhe o Senhor, olha o que ele diz: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Somente até aí. Eu acho isso daqui lindo, porque eu sou um evangelista. E eu não quero simplesmente me fiar em métodos de evangelismo. Sabe, eu conheço muita gente que fala: o cara aceitou Jesus no culto, isso não significa que ele mudou. Algo começou. Você não pode dizer que alguém se converteu, mudou de vida porque levantou a mão no culto. Ele recebeu uma semente. Na parábola do semeador, tem vários casos de sementes que foram recebidas e não deram em nada. Então a gente não pode se fiar nisso. Eu creio muito mais no evangelismo a longo prazo, de você deixar pessoas te lerem, de você andar com pessoas e elas poderem observar você, cada detalhe da tua vida, e eles podem ler quem você é,
E se você é uma pessoa de verdade, cara, é quase que inevitável essas pessoas não terem o mínimo de simpatia pelo teu Deus. Tem uma passagem que eu amo muito, que está no livro de Ruth, bem no comecinho do livro de Ruth, a sua sogra, Noemi, depois que seu marido e seus filhos morreram, e ela ficou com 2 noras, 3 viúvas, e ela diz: eu vou voltar para a terra do meu povo, porque Deus pesou as mãos sobre mim, e as 2 noras querem ir embora com ela. Cara, a gente sempre ouve piada de sogra, como sogra sendo cão, né? Aliás, a primeira sogra da humanidade conversava com o diabo, né? Então assim, eu acho que vem daí já esse negócio. Mas você vê 2 noras loucas pela sogra, querendo ir embora com elas, e ela consegue convencer uma delas a voltar. Mas a Ruth fala: aonde você for eu irei, porque o teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Sabe o que ela está dizendo? Eu não conheço teu povo, mas eu conheço você. Eu não conheço o seu Deus, mas eu conheço você, e por sua causa eu quero o seu Deus para mim. Você viver de tal forma que você seja o melhor cartão de visitas do Senhor. Mas esse texto que eu acabei de ler aqui com vocês, de Êxodo, essa passagem, ela para mim ela fala muito de evangelismo, cara. Você vai falar: Rodolfo, tu está viajando. Não estou não, está escrito, prega a palavra ali para mim. Olha como o Senhor chega num lugar. Ele não chega quebrando tudo, ele chega assim, ó: a minha bondade vai adiante. Cara, quando a bondade de Deus vai adiante, essa é a melhor introdução de quem é o nosso Senhor. Na parábola, por exemplo, que Jesus contou do filho pródigo, esse cara, depois que ele sai de casa com a sua parte dos bens, vai para uma terra distante, gasta tudo, começa a trabalhar cuidando de porco. Os porcos têm o que comer e ele não tem. Então ele cai em si e ele diz assim: na casa do meu pai até os trabalhadores têm fartura de pão, e eu aqui padecendo necessidade. Nessa hora ele bola um plano de volta. Ele diz: já sei o que eu vou fazer, vou voltar para a casa do meu pai e dizer: pai, pequei contra o céu e pequei contra ti, já não sou digno nem de ser chamado teu filho, recebe-me como um dos teus trabalhadores. Como é que esse arrependimento acontece? Quando ele, querendo comer comida de porco e ninguém lhe dava nada, ele tem uma revelação da bondade do pai. Pum, a bondade vem primeiro. Na casa do meu pai até os trabalhadores têm fartura de pão. E essa revelação não é simplesmente sobre um fato que acontece na casa dele. Isso dá esperança, porque ele pretende voltar para casa na certeza de que ele vai ser recebido, porque o pai é bom. Porque um bom pai não rejeita o seu filho. O bom pai, ele não rejeita aquele que chega com o coração arrependido. Isso é um escândalo do evangelho. O cara aprontou a vida inteira, no momento que o arrependimento é genuíno, ele está instantaneamente perdoado. Eu amo muito tudo isso. Farei passar diante de ti toda a minha bondade, e só depois proclamarei o nome do Senhor. Quando você quer falar de Jesus para alguém, deixa a bondade de Deus vir na frente. Deixa essa pessoa saber que você ama ela primeiro. Para ouvir, cara. A gente vive num tempo de rede social, e a gente sabe, a rede social deu voz para todo mundo. Tem um monte de idiota que hoje tem voz. Agora, é idiota porque é idiota, ou é idiota porque fala o que eu não curto? Porque se falar o que eu não curto, eu vou chamar de idiota. Então eu já tenho que ver uma barreira dentro do meu coração. Sabe, eu acho que o mínimo que a gente faz, nem que seja só por educação, é ouvir o que o outro tem para dizer, cara. Ouve o cara, ouve a história dele, velho. Cada caso é um caso. Não cai no mesmo erro de jogar todo mundo no estereótipo. Porque você bota um monte de coisa no mesmo balaio e, cara, as histórias são muito distintas. É muito distinto. Agora, se a bondade do Senhor vai à frente dele, e ela literalmente vai, o que é que você acha que acontece quando você chega diante de alguém e você começa a promover a bondade de Deus naquele lugar? Você está invocando um Deus que vai vir logo na sequência. Quando a bondade de Deus vem, meu irmão, então você proclama o nome do Senhor, porque o Senhor é bom em todo tempo. Esse é o melhor. Cara, a gente vive num tempo que tem pouquíssimo diálogo e super debates. E o debate, ele é uma coisa tão chata porque ele é uma guerra de monólogos. Num debate ninguém quer entender o outro, ninguém quer aprender nada com o outro. Num debate o cara quer ganhar um campeonato para convencer a plateia.
Então não interessa o que o outro falou, eu não estou nem ouvindo, meu irmão, eu só estou esperando a hora de eu falar. Isso é uma coisa ridícula. Eu sou casado com a Alexandra, a gente vai fazer 25 anos de casado esse ano. Bodas de prata. Aí, ó. E eu amo muito tudo isso. E cara, e perceber que hoje eu amo minha mulher muito mais do que eu amava no nosso primeiro ano de casamento, me mostra que vale a pena. Agora deixa eu te falar uma coisa a respeito de eu e ela. Eu sou homem e ela é mulher. Eu sou nordestino, ela é gaúcha. Eu sou descendente de nordestino, ela é de alemão com italiano. Ali tem faculdade, eu não tenho. Ela é mais alta que eu, ela é linda, eu sou maravilhoso, limpinho, cheiroso. A gente tem que se ajudar, né? Vai, mete um estilo pelo menos aí, né, irmão? E além de tudo isso, a gente tem pensamentos bem diferentes a respeito de vários assuntos. Qualquer assunto que cair na mesa lá em casa, a gente vai discutir de uma maneira, discutir no sentido, não é no sentido de brigar. É tipo assim, veja bem, não, mas eu penso dessa forma, não, mas eu vejo desse outro jeito. E sabe o que? Se eu ouço o que ela tem para dizer, aquilo acrescenta e enriquece a visão que eu tinha sobre aquele assunto. Eu não preciso concordar com tudo que ela fala, não. O que eu tenho que fazer é amá-la e respeitar. E saber que ela é um indivíduo que ela tem ideias diferentes das minhas. Eu não vou impor as minhas ideias para ela, e ela pode tentar o quanto que ela quiser. Ela tenta. E tenta. Estou brincando, amor. Você está vendo aí, fica tranquila, tá? Eu sou querida. Mas eu estou falando isso, cara, como é que um casal que pensa diferente está há 25 anos casado e se amando mais hoje do que antes? Porque a gente aprendeu a ouvir o outro. E querer o bem do outro. E se eu censurar, e se eu vier falando isso daqui não tem nada a ver, não é para provar o meu ponto, é para o bem dela. E ela faz a mesma coisa comigo. Tem certas coisas que a gente como homem aprende no meio do caminho. E cara, mais do que ninguém, a nossa esposa, ela precisa ser ouvida. E cara, o maior beneficiado disso sou eu. Porque no meio da conversa Deus se mete. Às vezes minha mulher está falando algumas coisas que, poxa, está aquele nhenhenhen que eu conheço. Daqui a pouco Deus começa a falar e parece que é uma coisa louca. Eu não sei como é contigo, mas eu creio muito na Bíblia. Eu creio que quando Deus fala, o coração queima. Aleluia. Não é uma coisa tipo, vem uma voz de muitas águas. Não, é a mesma voz que estava falando contigo, te enchendo a paciência. Mas tem uma hora que o coração queima. A evidência para isso, quando os discípulos de Emaús estão indo para o caminho de Emaús, e Jesus se apresenta e tem aquele negócio que eles entram, Jesus entra para comer com eles, eles não reconhecem o Senhor, mas no partir do pão, os olhos deles se abrem, é o Senhor, e o Senhor desaparece. Aí no que desaparece, fica os caras com o pão, olhando um para a cara do outro, falando, teu coração não queimava quando ele falava, velho. Quando ele fala, o coração queima. Mas se eu não estiver disposto a ouvir, quantas palavras da boca de Deus eu teria deixado de receber, por causa da minha dureza de coração, por causa do meu desejo de ganhar um campeonato num debate. Cara, quando a gente age com respeito, a bondade de Deus já está entrando na frente. Porque a bondade de Deus, o amor dele se revelam em muitas faces. Respeito é uma delas, compaixão, misericórdia. Ele disse aqui, ó, o que o Senhor diz. Farei passar toda a minha bondade diante de ti e proclamarei o nome do Senhor. O que é que vem na sequência? Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, me compadecerei de quem eu compadecer. E ele termina aí, o Senhor termina essa frase falando isso. Ele não fala julgarei quem eu quiser julgar, condenarei quem eu quiser condenar. Não, ele só fala de misericórdia e compaixão. Então, bondade e misericórdia são grandes amigos. Você vai perceber que Moisés viu a bondade de Deus vindo à frente. Davi no Salmo 23, sabe o que ele diz? No último versículo do Salmo 23, certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Eu estou cercado de bondade e misericórdia. Um viu vindo à frente, o outro viu vindo atrás. Significa que nós estamos cercados de bondade e misericórdia. A melhor forma de eu apresentar o meu Deus é deixando a comissão de frente, fazer à frente. Deixa a bondade à frente. Se compadece, ouve a história do outro, cara. Ele é diferente de você, ele pensa diferente de você, ele vota diferente de você. E daí, brother? É suposto que numa democracia a gente possa pensar diferente e ficar de boa? Será que dá? Ou eu estou te ofendendo com bondade?
Eu acho que a gente tem muito que aprender, mas nunca é tarde. Amém? Nunca é tarde. Não estou falando de negociar princípio, não. Eu estou falando de você entender que a nossa causa eterna é muito maior do que uma coisa totalmente desse mundo, que não altera em nada o meu futuro com o meu Criador. Mas, se eu represento Ele mal, isso pode virar um novo boleto para pagar. E aí, meu irmão, vai ter trabalho procurando gente aí, viu? Como evangelista, se eu manifesto o amor de Deus em primeiro lugar, corações se abrem. Nessa hora eu proclamo o nome do Senhor. Agora faz sentido, agora eu sei quem é. Esse negócio de Jesus aparecer de um jeito, não deixar ninguém reconhecer, daqui a pouco, plim, você reconhece quem é Ele. Isso é maravilhoso. Sabe a mulher na beira do poço de Samaria? Que começa a conversa dizendo: como tu, sendo homem judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Sabe como é que termina? Ela dizendo assim, eu sei que quando o Messias vier, Ele vai nos ensinar todas as coisas. Jesus fala, eu que falo contigo. Sou eu que estou falando contigo desde aquele começo da conversa. É Deus falando contigo desde aquela primeira hora. Mas só agora você percebeu que é Ele. Quando o nome do Senhor é proclamado, agora todo mundo sabe que é Ele. Tá, e o que é que eu faço? Cara, aí Deus libera a graça para que essa pessoa possa chegar a Ele. Sabe por quê? Porque enquanto essa pessoa recebe o amor de Deus e conhece o nome dEle, Deus já está liberando compaixão, Deus já está liberando misericórdia sobre essa vida. Isso tudo é uma ferramenta poderosíssima que leva as pessoas à revelação dessa bondade, e essa revelação da bondade é o que leva ao arrependimento. Lembra da parábola do filho pródigo? A revelação da bondade em primeiro lugar, arrependimento vem na sequência e o caminho de volta para casa. Agora o caminho de volta para casa é maravilhoso, porque a Bíblia diz que então ele se pôs no caminho, e o pai o viu de longe no caminho, e o pai veio ao seu encontro no caminho, e o pai o restaurou no caminho. Ele entrou em casa bonito, com roupa limpa, calçado no pé e aliança no dedo, e uma festa começando. E eu te pergunto, quem é o caminho? Quem é o caminho? Quando o cara entrou em Jesus, ele já teve um encontro com o Pai, com o amor de Deus, com restauração, com tudo. Cara, acontece numa violência. É tão lindo esse negócio. Tem certas coisas que são processos, mas tem coisas que são instantâneas, velho. Que caia. Um Zaqueu que, meu irmão, recebe Jesus em casa, de uma hora para outra ele está falando, eu vou dividir meus bens com os pobres. Se eu defraudei alguém, eu vou ressarcir ele 4 vezes mais. E Jesus fala, hoje veio salvação nessa casa. Mas eu te pergunto, o cara fez alguma das coisas que ele tinha dito que ia fazer? Não, ele só falou que ia fazer, mas o coração se moveu. Se o coração se moveu, a salvação já entrou. Antes que ele possa fazer qualquer coisa, a salvação já entrou. E aí a gente vai, meu irmão. Está fazendo sentido? Tá ligando uma coisa com a outra? Desculpa, é a primeira pregação do ano. Eu estou vendo um monte de coisa voando aqui. Mas eu tenho o último texto, que é aquele relógio ali, ele não me deixa pecar. Que está em Lucas 16, verso do 1 ao 8. Porque atitudes também dizem muito, tá? Lucas 16, do 1 ao 8 diz assim, disse Jesus também aos seus discípulos. Lá vem mais uma parábola. Havia um homem rico que tinha um administrador, e esse lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Olha o cara. Então, mandando-o chamar, lhe disse, que é isso que eu ouço a teu respeito? Presta conta da tua administração, porque já não pode mais continuar nela. E disse o administrador consigo mesmo, que farei? Pois o meu senhor me tira a administração? Trabalhar na terra não posso, também de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que eu farei, para que quando for demitido da administração me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro, quanto deves ao meu patrão? Respondeu ele, 100 cados de azeite. Então disse, toma tua conta, assenta-te depressa e escreve 50. Ó, já cortou a metade, ao desconto. Depois veio outro, quanto deves? Respondeu ele, 100 coros de trigo. Disse-lhe, toma tua conta e escreve 80. Cara, pensa comigo. O administrador infiel, ele está piorando a situação. Porque foi denunciado que ele defraudava os bens do seu senhor, e ele agora está dando desconto sem o senhor liberar. Tipo assim, está piorando, tipo assim, a dívida vai aumentar. Só que olha o que Deus diz.
E elogiou o Senhor o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, né? Se houvera ousadia, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Cara, isso é uma coisa doida, tá? A gente nunca vai poder botar Deus numa caixinha. Nunca vai botar. Porque ele deixa bem claro aqui que atitudes ativam coisas que eu quero receber. E aqui é a prática da misericórdia, simples e pura. Sabe o perdão que você quer? Sabe como é que você faz para ter ele? Tem duas formas: se arrependa e peça perdão, ou então perdoe. Se você perdoar, meu irmão, o perdão que você precisa está chegando para você. É por isso que Jesus insistiu: cara, se vocês forem misericordiosos, vocês vão ter misericórdia. É como ele dizendo: cara, pega a ficha, olha a senha, é isso aqui, ó. Age com misericórdia. Você está semeando misericórdia que você vai colher. Você quer perdão para você? Então você começa a perdoar agora. Você quer que a sua dívida seja cancelada? Começa a cancelar a dívida dos outros agora. Você quer ser ouvido? Então você ouve. Você quer ser bem recebido no lugar? Seja bem, receba bem as pessoas. Tudo parte da tua atitude. E eu quero aprender a representar o meu Deus bem. Sabe, tem uma das coisas que pela misericórdia de Deus eu ouço o tempo todo. Cara, tua música me ajudou, eu nem sei qual que ele está falando. Aquela pregação, um pastor amigo meu me mandou mensagem esses dias: cara, eu estava mal aqui hoje, eu vi a ministração tua, me abençoou bastante. Eu nem sei que mensagem foi essa que ele... Mas você vai simplesmente se deixar usar, e você vai ver Deus operando através da tua vida para trazer mais gente para mais perto dele. Eu não estou te chamando para somar, eu estou te chamando para fazer a diferença. É praticamente o contrário. Eu não tenho desculpa. O Deus de amor que eu conheço, quando passava numa cidade samaritana e os samaritanos não receberam, João, o querido João, pergunta para ele: Senhor, o senhor quer que a gente peça fogo do céu para cair na cabeça desse povo? E Jesus diz para ele assim: você não sabe de que espírito você é, porque o Filho do Homem não veio para condenar o mundo, mas veio para salvar. Jesus não estava nem aí para a reputação dele. Ele encontrou Mateus cobrando impostos. Cara, olha a trupe de Jesus, brother. Jesus tinha todo mundo na gangue dele ali. Todo mundo. Tinha Simão Zelote, que era daqueles caras: vamos para cima de Roma, vamos dar espadada na cabeça dos outros. Provavelmente Barrabás era um zelote também, não sei. Ele foi envolvido no motim que teve uma morte. Quando Jesus diz no final ali, antes de ir para a cruz, ele fala: lembra quando eu mandei vocês de 2 em 2, falei não leva nada? Pois é, agora quem tiver alguma coisa leva. Quem tem espada leva. Jesus está falando, leva uma espada. Aí o cara fala: nós temos aqui umas espadas aqui. Cara, tinha gente armada andando com Jesus. E no meio disso tinha Mateus, que era a pior coisa para aquele povo. Era um judeu que trabalhava para Roma, cobrando imposto do povo. Como é que faz esses caras andar junto? Cara, a gente tem uma coisa muito maior. A gente tem o nosso amor por ele. Você não anda com gente diferente de você? O que seríamos de nós se os primeiros discípulos pensassem dessa forma? Porque um belo dia, um cara chamado Cornélio teve uma visão de um anjo. E sabe quem era esse cara? Era o opressor de Israel, velho. Era um centurião romano. Mas Deus conhece o coração dele e disse: ele era misericordioso, piedoso, temente a Deus. Ele frequentemente dava esmolas. Então um anjo entra na casa dele e diz: Cornélio, tuas esmolas subiram e são um memorial diante de Deus. Mas eu quero que você mande alguém na cidade de Jope, porque lá tem um cara chamado Pedro e ele tem um negócio para te falar. E Pedro está lá de boa, com fome. Vou orar enquanto o povo faz a comida. E ele tem visão do lençol descendo com todo tipo de animal impuro. E uma voz do céu que dizia: mata e come. Ele falando: de jeito nenhum. Cara, o céu está dizendo: mata e come. Não vou assim. Não vou. É pegadinha, eu tô ligado. Eu sou judeu, sou lindo. Nunca comi nada impuro. E Jesus fala assim para ele: não chame de impuro que eu santifiquei. Que horas que santificou? No evento que está por vir. Mas o coração já se moveu. Eu santifiquei.
Então chegam aqueles caras enviados por Cornélio, dizendo, estão procurando Pedro. E o Espírito Santo falou, vai com eles porque fui eu que mandei. A polícia está na porta, pode ir, meu irmão. Fui eu que mandei a polícia te buscar. Eita glória. Ele chega na casa de Cornélio com mais 6 irmãos, 6 ou 7, não lembro de cabeça agora o número. Mas ele chega lá e ele já chega perguntando, por que eu estou aqui? Porque, enfim, um judeu não pode entrar na casa de um gentio, né? Ele está pensando, meu Deus, o que os irmãos vão achar de mim, cara? Não posso entrar aqui. Aí Cornélio fala, alguns dias atrás, nessa hora, eu tive uma visão em oração, um anjo apareceu e ele disse que era para mandar te chamar porque você tinha uma coisa para dizer. A última frase de Cornélio é linda, ele fala assim, agora estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir o que você tem para dizer. Aí Pedro fala, agora eu sei que Deus não faz acepção de pessoas, porque em todo povo, língua e nação, Ele tem um povo que teme a Ele. Então Pedro começa a falar simplesmente das experiências, nós andamos com Ele, nós comemos com Ele, porque Pedro começa simplesmente a compartilhar. Enquanto ele falava, o Espírito Santo caiu sobre todos, e por causa desse evento nós estamos aqui, os gentios que foram alcançados pelo Espírito Santo de Deus. Gente que nunca andou com Jesus, gente que não sabia nada da Bíblia, recebe o Espírito Santo como aqueles que andaram com Ele por 3 anos. E aí? Quem sou eu? Cara, eu acho que a gente precisa crer no que a palavra de Deus diz. Desculpa, pastor, já passei um tempinho ali. Também quero jantar. Mas a gente precisa aprender algumas coisas com esses detalhes, cara. A Bíblia diz que a ninguém mais conheceis segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque todo aquele que está em Cristo é nova criatura. Todas as coisas passadas morreram. Eis que tudo se fez novo. Então, quando você encontrar alguém bem tosco na rua, não olha para o estado dele, não. Pergunta, Senhor, quem é esse aí? Porque aí Deus vai te falar o futuro dele. E cara, o futuro que Deus tem para cada um é lindo. É por isso que você pode chegar claramente diante de uma prostituta de rua, na esquina, pelada, e dizer para ela, eu vejo você com muitos filhos ao teu redor, sendo honrada pelo teu marido. E você vai ter conselho para dar para meninas mais novas. Você está dando um caô para ela? Não, Deus te mostrou quem ela é lá na frente, cara. O plano de Deus para a vida dela. Se você libera, cara, a palavra profética ela vem. E se o coração dela queimar, você sai de cena, meu irmão, e deixa com o Senhor. Eu amo essa hora que a gente pode sair de cena e deixa com o Senhor. Que nem Maria, naquele casamento de Caná da Galileia, do primeiro milagre de Jesus. Ela detecta um problema, leva para Jesus. Olha, o vinho acabou. Jesus falou, mulher, o que eu tenho contigo? Não é chegar na minha hora. Ela não parou por ali, ela foi até os servos da festa e falou, ó, ela ensina para eles o caminho da presença e ensina a ouvir a voz de Deus. Fala, ó, está aqui ele, faça tudo o que ele disser e sai de cena, pai. Meu papel como evangelista é esse, é levar as pessoas a um encontro. Ele diz, quando eu for levantado da terra, eu atrairei para mim mesmo homem de toda tribo, língua e nação. Como evangelista, meu papel é levantar Jesus, que eu levante o melhor possível, o mais alto possível, o mais claro possível, o mais transparente possível, porque quando eu fizer isso do jeito certo, eu posso sair de cena e tomar uma Coca-Cola e o Senhor vai estar operando. A gente fez um show no Hangar 110 aqui em São Paulo, com os meninos. Aliás, eu tenho que dar glória a Deus por essa casa. Gui, Giovanni, Johnny, Maílson, esses caras são de ouro, me curaram. Tocar com esses caras me curou. E eu não vejo a hora da... Não, sábado que vem a gente vai estar junto de novo. Mas a gente fez um show no Hangar, que é uma casa de hardcore lá em São Paulo. Estava socado o lugar, estava uma quebradeira, meu irmão. Todo mundo voando pela cabeça um do outro, e eu também. E transmitindo ao vivo. Uma menina que estava lá mandou mensagem para minha esposa. Eu estou aqui agora. Você não sabe o que acabou de acontecer. Ela falando, o meu marido era dependente químico, conheceu as músicas do Rodolfo há 8 anos atrás, quando ele estava internado. Então a gente veio no show porque ele estava doido, ele tinha que ver essas músicas ao vivo. E um cara aqui do nosso lado acabou de jogar uma peteca de cocaína no chão, esmagou, ajoelhou e começou a chorar com a mão para o alto. Ela falou, quando ele terminou de fazer isso, um outro cara que viu pegou uma bucha de bagulho e fez a mesma coisa. Ninguém orou. Sabe o que é isso? Jesus foi levantado. Quando ele é levantado, você sai de cena, cara. Deixa ele operar. Porque quando ele opera, meu irmão, aí o cara tem certeza, foi esse aí. Esse é o Deus.
E ele começa a transformar. E aí, meu irmão, você vai se surpreender com melhores amigos voltando ao teu relacionamento, com gente tosca sendo exemplo para você. E aí a gente vai pagar os nossos boletos nessa vida. E no dia que o Senhor chegar, eu quero estar de malas prontas. Sabe como? Vazia. Só com a minha história com Ele. É só isso que eu quero. Espero que tenha te servido. Curva a tua cabeça, fecha teus olhos. Pai, eu quero abençoar esse povo que o Senhor reuniu aqui hoje para ouvir a tua palavra. Eu quero te agradecer pela Nazareno. Te agradecer pela cultura tão pura, tão linda dessa casa. Te agradecer pelo carinho que eles me dão toda vez que eu venho aqui. Eu oro para que o teu Espírito Santo libere da tua água viva, regando essas sementes que foram lançadas através da tua palavra. Eu oro para que o teu desejo se cumpra nessa geração. Que o Senhor nos ensine as estratégias, as ferramentas, tudo que está disponível para os teus filhos e filhas usarem em favor da tua causa. O teu ministério não é outro, é o ministério da reconciliação. O Senhor nos reconciliou de volta com o Pai, e o Senhor ama quando nós dois ou mais estão reunidos em seu nome. Pai, que o Senhor possa estar liberando graça para que novas reuniões estejam acontecendo. Aquele que estava longe, que chegue para perto. Aquele que não te conhecia, possa te conhecer. Mas que o Senhor dê tanta transparência e pureza no coração dos teus filhos e filhas, que esses te representem muito bem aonde forem. Filho é aquele que carrega o nome da família e representa muito bem. Que o mundo possa te conhecer através dos seus filhos e filhas, por causa do amor que eles vivem, que eles receberam de ti e que eles estão dispostos a derramar por aí. Que seja um grande ano, que 2026 seja glorioso, que 2026 seja um ano de destravamento, seja um ano de multidões te conhecendo, seja um ano de multidões te amando, que seja um ano em que muralhas de separação entre nós sejam destruídas pelo poder do seu amor. Eu chamo a existência uma nação unida, uma nação feliz. Eu te peço, Pai, de uma maneira muito leve, o Senhor comece a arrancar as pedras das nossas mãos e os espinhos que nos protegem de qualquer outro ataque. Eu oro para que nós sejamos como o Senhor, vulnerável e poderoso, simples, acessível e amoroso. Que o Senhor nos abençoe com o poder da tua palavra, em nome de Jesus. Pastor Kleber, por favor. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus.